O Sistema Solar é um vasto e misterioso palco de fenômenos incríveis, onde as estrelas, planetas e luas parecem dançar ao som da gravidade e da luz. Ele se estende por bilhões de quilômetros e, mesmo assim, mal conseguimos entender toda a sua complexidade. Cada descoberta, cada nova observação nos impulsiona a olhar para o céu com mais admiração e questionamento. Entre suas muitas maravilhas, o Sistema Solar esconde segredos que desafiam nossa imaginação. Como podem tempestades durar séculos? Como podem vulcões entrar em erupção em lugares tão distantes da Terra? O que mais se esconde nas sombras dos planetas gelados e das luas misteriosas? Essas são perguntas que continuam a nos intrigar. Se você é alguém que se encanta com a imensidão do universo e quer explorar cada canto dessas maravilhas, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sininho. Não perca a chance de mergulhar ainda mais fundo nesse oceano cósmico. A curiosidade é o primeiro passo para descobertas incríveis. De planetas em constante movimento a fenômenos naturais que desafiam as leis da física, o Sistema Solar é um laboratório gigante, onde a natureza se expressa de maneiras surpreendentes. Cada corpo celeste, com suas particularidades e mistérios, aguarda nossa atenção. Estudar essas maravilhas é como desbravar uma imensa biblioteca de segredos. Mas, por mais que já saibamos, muito ainda permanece oculto. Em cada lua, em cada anel de planeta, há algo esperando para ser compreendido. As sondas, espaciais e telescópios continuam a trazer imagens e dados que expandem nosso entendimento, mas há uma beleza e complexidade que fogem ao alcance dos equipamentos atuais. O cosmos nos desafia a ir além. Júpiter, com sua enorme grande mancha vermelha, nos lembra da imensidão do universo e da fragilidade de nossas observações. Essa tempestade colossal já dura mais de 4 séculos e ainda não conseguimos descobrir todos os seus segredos. O que mantém essa tempestade ativa por tanto tempo? A resposta está em suas intensas forças atmosféricas. A lua de Júpiter, chamada Io, é um espetáculo de atividade vulcânica. Suas erupções violentas, que lançam lava a altitudes impressionantes, criam um cenário único no Sistema Solar. Esse fenômeno é tão intenso que altera o próprio campo magnético de Júpiter, demonstrando como o cosmos é repleto de interações inesperadas. A força da natureza é sem limites. Ceres, o planeta anão no cinturão de asteroides, oferece uma visão intrigante de um mundo primitivo. Sua superfície esconde grandes quantidades de água congelada e formações geológicas misteriosas. Como um pequeno corpo celeste pode carregar tanta história e tanto potencial para nos ensinar sobre o passado do Sistema Solar? Ceres continua a surpreender. Os anéis de Saturno são um dos maiores espetáculos naturais do Sistema Solar. Compostos por bilhões de partículas de rocha e gelo, esses anéis formam uma visão deslumbrante. Cada anel tem características próprias e a dinâmica que os mantém no lugar é um enigma que os cientistas tentam decifrar. A beleza e a ciência de Saturno são inseparáveis. Nosso Sol, a estrela que ilumina a Terra, é um gigante de plasma em constante atividade. Ele gera erupções solares que enviam partículas carregadas para o espaço, afetando até os satélites e as comunicações. Sua energia é fundamental para a vida na Terra, mas sua imensa força também representa desafios e riscos que ainda estamos aprendendo a lidar. Netuno, o planeta distante e misterioso, esconde uma tempestade gigante chamada Grande Mancha Branca. A tempestade de Netuno é ainda mais enigmática do que a de Júpiter, com um comportamento errático e imprevisível. O que poderia gerar tamanha energia a bilhões de quilômetros do Sol? Essa pergunta é apenas um dos mistérios que o planeta azul nos apresenta. Marte, o planeta vermelho, tem uma característica curiosa: suas calotas polares. Feitas de água e dióxido de carbono congelados, elas se expandem e contraem de acordo com as estações marcianas. Esse fenômeno nos lembra de como as condições de um planeta podem ser extremas, mas ainda assim
com algumas semelhanças com a Terra, despertando a esperança de vida no passado. Vênus, a irmã mais quente da Terra, guarda uma atmosfera densa e abrasadora. Suas nuvens de ácido sulfúrico refletem a luz do Sol, criando um efeito estufa que torna o planeta ainda mais inóspito. Por mais que Vênus tenha características similares à Terra, sua atmosfera hostil é um lembrete de como um planeta pode ser implacável. Os canais de Marte, que antes eram considerados sinais de civilização, agora são conhecidos como leitos de antigos rios e cursos de água. No entanto, os cientistas ainda se perguntam por que Marte perdeu sua água e como esse processo transformou um planeta potencialmente habitável em um mundo seco e árido. A busca por respostas sobre o passado de Marte é um dos maiores mistérios da astronomia. O buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, chamado Sagitário A, exerce uma força gravitacional tão intensa que distorce o espaço e o tempo ao seu redor. Esse fenômeno cósmico afeta tudo em sua proximidade, incluindo o próprio sistema solar. Mas, mesmo assim, permanece um enigma. Como um buraco negro tão grande pode se manter estável por tanto tempo? Cada uma dessas maravilhas revela algo sobre os limites do conhecimento humano e sobre o vasto desconhecido que ainda temos pela frente. O sistema solar nos desafia a questionar o que sabemos, a explorar o que não sabemos e a continuar nossa jornada de descobertas. O que mais há por aí esperando para ser desvendado? O que vemos é apenas uma fração do que realmente acontece em nosso cosmos. O estudo das maravilhas do sistema solar nos mostra que, por mais que avancemos, sempre haverá algo além do horizonte para descobrir. O universo nunca para de surpreender, e isso é o que o torna tão fascinante. A cada novo feito, uma nova maravilha se revela diante de nossos olhos. Ao olhar para o céu, somos lembrados da nossa pequenez diante da imensidão do universo, mas também da nossa capacidade de curiosidade e exploração. O sistema solar, com suas maravilhas complexas e misteriosas, continua a ser o cenário perfeito para nossa busca por conhecimento e compreensão. E o que mais ele tem a oferecer? A resposta talvez esteja bem à frente. A beleza e o mistério que o sistema solar esconde são, em última análise, um reflexo da própria natureza humana. Curiosa, apaixonada pela descoberta e incansável em sua busca por respostas. A jornada para explorar esses mistérios está apenas começando, e cada passo nos aproxima mais de um futuro cheio de novas revelações e maravilhas cósmicas. A Grande Mancha Vermelha é, sem dúvida, o fenômeno atmosférico mais icônico e misterioso de Júpiter. Localizada na região sul do planeta, essa tempestade tem fascinado observadores e cientistas por mais de 4 séculos. Seu tamanho é imenso, maior do que a própria Terra, o que a torna um dos maiores e mais impressionantes fenômenos do sistema solar. O que torna a Grande Mancha Vermelha ainda mais intrigante é sua longevidade. A tempestade está ativa há mais de 400 anos, sem sinais de diminuir. Como pode uma tempestade se manter por tanto tempo, resistindo à força dos ventos e às mudanças atmosféricas que geralmente alteram o comportamento de fenômenos semelhantes em outros planetas? Além de sua longevidade, a cor vermelha vibrante da mancha também é um mistério. A tonalidade, que é difícil de explicar por completo, confere um caráter único a esse fenômeno. Cientistas acreditam que compostos químicos na atmosfera de Júpiter podem estar envolvidos, mas os detalhes exatos ainda são desconhecidos. O vermelho intenso continua a ser uma das grandes questões a serem desvendadas. A Grande Mancha Vermelha não é uma tempestade comum. Seus ventos podem atingir velocidades de até 400 km por hora. Esse movimento violento das nuvens cria uma aparência impressionante que parece girar eternamente no imenso campo de gases de Júpiter. A força dessa tempestade é uma das razões pelas quais ela persiste por tanto tempo. Júpiter, por ser um gigante gasoso, tem uma atmosfera composta principalmente de hidrogênio e hélio. Dentro dessa densa camada de gases,
interações complexas entre os diferentes componentes e as condições atmosféricas locais geram tempestades de enorme magnitude. A Grande Mancha Vermelha é uma dessas tempestades, mas com características que a tornam única no Sistema Solar. As correntes de jato, que são grandes fluxos de ar que se movem a altíssimas velocidades, também desempenham um papel crucial na manutenção da mancha vermelha. Esses ventos poderosos ajudam a manter a tempestade em seu lugar, evitando que ela se dissipe como muitas outras. Isso revela uma dinâmica atmosférica complexa e até agora incompreendida em sua totalidade. A origem da Grande Mancha Vermelha é outro enigma fascinante. Alguns pesquisadores acreditam que ela pode ter se formado por volta do século XVII, quando observações astronômicas começaram a registrar sua presença. No entanto, as condições exatas que deram origem à tempestade permanecem incertas. Será que ela já existia antes dessa época? E só agora a detectamos de maneira mais clara? Em sua imensidão, a mancha vermelha tem um movimento próprio, girando no sentido anti-horário. Esse giro é uma característica das tempestades gigantes que se formam nas atmosferas de planetas gasosos. Sua grandeza e o movimento contínuo das nuvens reforçam a ideia de que Júpiter é um planeta de imensa atividade atmosférica, sempre em transformação. A tempestade é uma marca registrada de Júpiter, mas também um local de estudo intenso para os astrônomos. A forma como os gases se organizam e se comportam nas camadas mais altas da atmosfera de Júpiter oferece pistas valiosas sobre a dinâmica de planetas gigantes. A Grande Mancha Vermelha, com sua complexidade, continua a ser uma janela para o entendimento de processos atmosféricos em outros mundos. Uma das questões que os cientistas mais se perguntam é se a Mancha Vermelha vai um dia desaparecer. Sua estabilidade surpreende, mas também gera incertezas sobre seu futuro. A observação contínua desse fenômeno é crucial para tentar prever seu comportamento a longo prazo. Será que ela se dissipará ou continuará a dominar a atmosfera de Júpiter por séculos? Nos últimos anos, sondas espaciais como a Juno, da NASA, passaram perto de Júpiter, coletando dados diretamente sobre a Grande Mancha Vermelha. Esses dados revelam novas informações sobre a tempestade, suas dimensões e a profundidade de sua formação. Ainda assim, muitos aspectos permanecem impenetráveis e o mistério em torno da mancha persiste. A cor vermelha da tempestade também provoca discussões sobre sua composição. Cientistas especulam que partículas de amônia e outros compostos podem ser os responsáveis por essa cor característica. No entanto, as interações químicas que levam à sua formação são muito mais complicadas do que aparentam. O vermelho de Júpiter é um enigma químico que continua a desafiar os especialistas. Em comparação com outras tempestades no Sistema Solar, a Scipiase, Grande Mancha Vermelha, é um fenômeno de longevidade e escala sem precedentes. Tempestades como essa são raras no universo, o que torna Júpiter um planeta de particular interesse. Ao observar a Mancha Vermelha, entendemos não apenas o comportamento atmosférico do gigante gasoso, mas também as forças que atuam nas atmosferas de planetas distantes. Embora já se saiba que o vento e a pressão atmosférica são fatores determinantes para a formação e a persistência da tempestade, as observações de Júpiter continuam a revelar novos detalhes. A interação entre o planeta e sua atmosfera é um campo vasto e complexo de estudo, com a Grande Mancha Vermelha como um de seus maiores protagonistas. Para compreender completamente a Grande Mancha Vermelha, é preciso olhar para Júpiter como um todo. Seu comportamento atmosférico está entrelaçado com outros fenômenos planetários, como sua magnetosfera e os ventos solares. Todos esses elementos contribuem para as condições que permitem à tempestade sobreviver por tanto tempo. Nos últimos anos, as imagens de alta resolução capturadas pelas sondas espaciais têm mostrado que a Mancha Vermelha pode estar diminuindo de tamanho. Essa informação gerou especulações sobre o futuro da tempestade. Será que a mancha está se dissipando lentamente
Ou será que ela está apenas passando por uma fase transitória? O mistério continua. A presença da grande mancha vermelha em Júpiter é, sem dúvida, um dos maiores desafios para a ciência planetária. Seu estudo nos ajuda a entender como as atmosferas dos planetas gigantes podem ser regidas por forças invisíveis e como fenômenos cósmicos em grande escala podem se manter por períodos tão longos. O que ela ainda tem a nos revelar? A complexidade da grande mancha vermelha vai muito além de sua aparência impressionante. Ela é um testemunho da extraordinária dinâmica dos planetas gasosos, e sua resistência ao passar dos séculos nos obriga a reconsiderar tudo o que sabíamos sobre tempestades e fenômenos atmosféricos. A cada nova observação, novos mistérios surgem. O estudo da grande mancha vermelha de Júpiter continuará a ser um campo fértil para as futuras gerações de cientistas e exploradores. Com cada avanço tecnológico e cada nova missão espacial, as respostas para os mistérios dessa tempestade icônica se tornam mais acessíveis. A tempestade, no entanto, continuará a desafiar nossa compreensão, mantendo seu papel como um dos maiores enigmas do Sistema Solar. Imagine um lugar onde a natureza nunca para de se mover, onde a Terra treme constantemente e o céu é iluminado por erupções vulcânicas que não cessam. Esse é o cenário de Io, uma das luas de Júpiter, um mundo onde os vulcões explodem de forma incessante, tornando-a o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Sua superfície é esculpida por essa atividade contínua, um espetáculo em constante mudança. Io é uma lua com características extremas, onde a atividade geotérmica é tão intensa que, em muitos momentos, a superfície se transforma diante dos olhos dos observadores. A lava é lançada a quilômetros de altura, criando grandes colunas de fogo e calor que definem a paisagem do satélite. A erupção de Io é um espetáculo majestoso que nunca deixa de surpreender os cientistas. Essa atividade vulcânica ocorre devido à interação gravitacional de Io com Júpiter e suas outras luas. Júpiter exerce uma força gravitacional imensa sobre Io, criando uma força de maré que distorce constantemente a Lua. Esse estiramento e relaxamento contínuo causam fricção interna, o que gera o calor necessário para manter seus vulcões ativos. Esse processo é um fenômeno único no Sistema Solar. A superfície de Io é marcada por uma variedade de vulcões, alguns dos quais têm explosões tão poderosas que liberam lava em temperaturas superiores a 1000 graus Celsius. Essas erupções esculpem a Lua de maneira constante, criando novas formações e alterando o terreno de forma quase que instantânea. O efeito é uma paisagem em constante evolução, em que nada permanece igual por muito tempo. Cada erupção de Io é um lembrete da força impressionante que rege esse satélite. A lava, que pode ser composta de diversos materiais, como o enxofre e dióxido de enxofre, não só altera a superfície da Lua, mas também envia plumas de gás e partículas no espaço. Esse comportamento tão dinâmico cria um ambiente de constantes transformações e desafios para os estudiosos da geologia planetária. O calor gerado pelas erupções vulcânicas de Io também tem um efeito importante sobre o ambiente espacial ao seu redor. A liberação de partículas e gases para o espaço gera uma espécie de atmosfera muito fina ao redor da Lua. Esse fenômeno é conhecido como exosfera, e sua composição muda conforme a atividade vulcânica, o que demonstra como as erupções de Io impactam seu próprio espaço. A constante atividade de Io afeta também o campo magnético de Júpiter. Quando as erupções liberam gases e partículas no espaço, elas interagem com o campo magnético do gigante gasoso. Esse efeito cria um rastro que se estende por todo o sistema de Júpiter, impactando suas outras luas e até mesmo o planeta. A interação entre Io e Júpiter é uma das mais impressionantes do Sistema Solar. O calor gerado pelas erupções de Io também contribui para a sua incrível falta de crateras de impacto. Enquanto muitas outras luas e planetas apresentam uma superfície cheia de marcas de colisões,
a atividade vulcânica contínua de Io rejuvenesce constantemente sua crosta, apagando qualquer vestígio de impactos passados. Essa dinâmica torna a Lua uma das mais jovens em termos geológicos. As erupções em Io variam em tamanho e intensidade, mas são sempre impressionantes. Alguns vulcões têm erupções tão poderosas que podem ser observadas por telescópios em órbita ao redor de Júpiter. Essas explosões são acompanhadas por nuvens de gases e poeira que se estendem por centenas de quilômetros. Cada erupção é como um espetáculo, natural em escala épica, digno de fascinação. A composição da lava de Io é uma das características que a tornam única. Ao contrário da lava da Terra, que é formada principalmente por silício, a lava de Io contém grandes quantidades de enxofre, o que a torna menos viscosa. Isso permite que a lava se mova mais facilmente e muitas vezes se espalhe rapidamente pela superfície, criando grandes campos de lava fluida. A atividade vulcânica de Io também está diretamente ligada ao seu tamanho e à sua órbita. Io possui um diâmetro relativamente pequeno, mas sua órbita elíptica faz com que sua distância de Júpiter varie constantemente, o que intensifica a força de maré que a Lua experimenta. Esse fenômeno cria uma pressão interna que alimenta os vulcões, mantendo-os ativos por bilhões de anos. Outro fenômeno notável em Io é o seu enorme campo magnético, que é gerado pelas forças gravitacionais que atuam sobre a Lua. Esse campo magnético interage com o campo magnético de Júpiter, criando uma dinâmica única no sistema solar. A interação entre esses dois campos magnéticos é um dos maiores enigmas da física planetária. Quando se observa Io de perto, é possível perceber que sua superfície é coberta por uma vasta gama de formações geológicas, como montanhas, vales e planícies. No entanto, é a atividade vulcânica que se destaca. Esses vulcões esculpem o terreno de forma constante, criando uma paisagem que está sempre em movimento. Cada observação revela algo novo e inesperado. O impacto que Io tem no próprio Júpiter é igualmente fascinante. A interação entre as erupções vulcânicas da Lua e o planeta gigante cria um ambiente único e dinâmico. As partículas liberadas por Io podem alterar temporariamente o campo magnético de Júpiter, criando uma complexa rede de influências entre a Lua e o planeta. Isso torna a relação entre os dois um dos maiores mistérios do sistema solar. Io é, sem dúvida, um dos mundos mais ativos e imprevisíveis do sistema solar. A maneira como os vulcões continuam a esculpir sua superfície e a interação com Júpiter cria um ambiente em constante transformação. Para os cientistas, a Lua oferece uma janela para compreender os processos geológicos e magnéticos que acontecem em mundos distantes, mantendo seu status de fenômeno fascinante. A presença de vulcões tão ativos em uma Lua tão pequena é um mistério por si só. Como uma Lua com tamanho limitado pode manter um nível tão alto de atividade geotérmica por tanto tempo? Essa questão continua a intrigar os especialistas, que tentam compreender como a interação gravitacional com Júpiter e as condições internas de Io permitem essa força incrível de atividade vulcânica. No contexto do sistema solar, Io é um exemplo de como as forças cósmicas podem moldar mundos de maneiras inesperadas. Sua atividade vulcânica incessante nos ensina sobre a complexidade dos processos internos de planetas e luas e como esses processos podem gerar fenômenos naturais de proporções monumentais. Io é, sem dúvida, uma das joias mais fascinantes do sistema solar. Em muitas maneiras, Io é um lugar onde a Terra seria uma simples espectadora diante da força da natureza. Seus vulcões são um lembrete de como o poder geotérmico pode moldar um mundo e gerar um espetáculo impressionante. Essa Lua de Júpiter é um dos muitos exemplos de como o sistema solar está repleto de mistérios e maravilhas, aguardando para ser desvendados. Ceres é um planeta anão misterioso, localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter.
Com um diâmetro de cerca de 900 quilômetros, Ceres é o maior objeto desse cinturão e possui características que o tornam único no Sistema Solar. Embora pequeno, ele guarda segredos que o tornam um dos corpos mais fascinantes que os cientistas têm estudado nos últimos anos. Esse planeta anão tem uma superfície coberta por uma camada de gelo, o que sugere que Ceres tem um interior composto por uma mistura de rocha e água. No entanto, o que realmente intriga os cientistas é a evidência de uma vasta reserva de água salgada subterrânea. A presença dessa água pode indicar a existência de condições favoráveis para formas de vida, ainda que em sua forma mais primitiva. A água subterrânea de Ceres está armazenada em uma camada que pode estar em constante movimento. Esse oceano salgado, embora em grande parte oculto sob a crosta de gelo, é uma das maiores descobertas que foram feitas em relação a esse planeta anão. Esse reservatório de água é um dos maiores mistérios de Ceres e uma das razões pelas quais ele é considerado tão especial. O relevo de Ceres é outro aspecto que desperta o interesse dos astrônomos. Em sua superfície, encontram-se várias formações geológicas misteriosas, como montanhas, crateras e planícies. Uma das características mais intrigantes de Ceres é uma enorme montanha esférica, cuja origem ainda é desconhecida. O que causou a formação dessa estrutura tão única? Além da montanha esférica, Ceres possui uma série de crateras em sua superfície. Algumas dessas crateras são surpreendentemente suaves, como se a crosta de gelo tivesse se deformado de alguma forma. Isso sugere que Ceres passou por uma série de processos geológicos complexos e possivelmente ativos. Esses fenômenos continuam a desafiar nossa compreensão de como pequenos corpos celestes se formam e evoluem. O planeta anão também é famoso por seus misteriosos pontos brilhantes, que podem ser vistos em imagens de alta resolução. Esses pontos brilhantes são compostos por depósitos de sal, e sua origem exata ainda está sendo investigada. O mais fascinante é que esses pontos não apenas são visíveis, mas também podem indicar atividades geológicas ou geotérmicas em andamento em Ceres. A presença de água líquida sob a crosta gelada de Ceres também levanta questões sobre a possibilidade de que esse ambiente tenha condições favoráveis para formas de vida, especialmente micro-organismos. Embora ainda não tenha sido confirmada a existência de vida, a presença de água líquida é um dos maiores fatores que tornam Ceres um lugar de grande interesse científico. Ceres é composto principalmente de água congelada e rocha, e a combinação desses materiais faz com que ele tenha uma densidade bem abaixo da de planetas rochosos como a Terra. Isso também significa que Ceres tem uma estrutura interna diferente da de planetas mais massivos. O que está acontecendo no interior de Ceres, sob sua camada de gelo? Essa é uma das questões mais intrigantes. Por ser um planeta anão, Ceres possui uma gravidade bem mais fraca do que a da Terra. Isso afeta a forma como a água subterrânea é distribuída e como ela se mantém em seu estado líquido. A combinação da fraca gravidade e da presença de calor interno pode ter sido o que permitiu que esse oceano subterrâneo de água salgada fosse mantido ao longo do tempo. A presença de água líquida sob a crosta de Ceres é uma das descobertas mais notáveis feitas pela Missão Dawn, da NASA. Durante sua exploração do planeta anão, a sonda revelou a complexidade geológica e a dinâmica interna de Ceres. As imagens enviadas pela sonda mostraram uma lua cheia de contrastes, com áreas geladas, pontos brilhantes e uma variedade de formações geológicas. Uma das características mais fascinantes de Ceres são suas variações de temperatura. A temperatura na superfície de Ceres pode ser extremamente baixa, chegando a menos de 150 graus Celsius abaixo de zero. No entanto, dentro de sua crosta de gelo, podem existir regiões com temperaturas mais amenas, suficientes para permitir que a água permaneça líquida em algumas áreas. O mistério de Ceres não se resume apenas à sua água subterrânea ou às suas características geológicas. Sua origem também é uma questão que intriga os cientistas. Como Ceres se formou?
Ele é um remanescente de um planeta primitivo que nunca conseguiu se formar por completo? Ou ele foi uma formação tardia que se originou a partir de materiais remanescentes no cinturão de asteroides? Essas questões ainda aguardam respostas. A superfície de Ceres também exibe uma variedade de características que são diferentes das observadas em outros corpos do Sistema Solar. Além das crateras e montanhas, há uma série de fissuras e rachaduras na crosta, que podem ser sinais de atividade interna. Essas fissuras sugerem que o planeta anão pode estar passando por processos de alongamento ou contração, o que indica que seu interior ainda é geologicamente ativo. Ceres também nos apresenta um campo gravitacional bastante peculiar. Embora o planeta anão seja pequeno, ele possui uma atração gravitacional suficiente para manter sua forma arredondada, o que é um indicativo de que ele passou por uma fase de aquecimento interno. Esse processo pode ter sido responsável pela preservação do oceano subterrâneo, que permanece líquido em algumas áreas. A exploração de Ceres continua a revelar novos detalhes sobre sua estrutura e dinâmica. Com as imagens e dados da missão Dawn, conseguimos entender um pouco mais sobre como esse planeta anão funciona. No entanto, muitos mistérios ainda precisam ser resolvidos. Como a água subterrânea de Ceres se mantém líquida? O que causa a formação das montanhas e crateras em sua superfície? Outro aspecto fascinante de Ceres são os depósitos de sal encontrados em algumas de suas crateras e formações geológicas. Esses depósitos podem ser uma prova de que, no passado, houve atividade geotérmica significativa. Se a água subterrânea realmente existiu em grandes volumes, ela poderia ter interagido com o material da crosta, formando esses depósitos de sal. Por fim, o fato de Ceres ter uma grande quantidade de água líquida subterrânea em um ambiente tão distante do Sol abre uma nova perspectiva sobre a possibilidade de vida em outros mundos. Ceres não está sozinho nesse sentido. Há muitos outros corpos celestes que possuem características semelhantes, e suas descobertas podem ajudar a compreender melhor a formação de planetas e a possibilidade de vida fora da Terra. Ceres é um mundo de mistérios e segredos que aguarda ainda mais explorações para revelar todas as suas complexidades. Sua água subterrânea, suas montanhas misteriosas e seus pontos brilhantes continuam a ser um convite para aqueles que buscam entender os segredos mais profundos do Sistema Solar. O que mais Ceres tem a oferecer? O futuro das missões espaciais certamente trará novas surpresas. Saturno é, sem dúvida, um dos planetas mais fascinantes do Sistema Solar. Seu aspecto majestoso é inconfundível, com uma aparência que faz com que seja reconhecido imediatamente. O que torna Saturno ainda mais hipnotizante são seus anéis, uma característica única que confere ao planeta uma beleza inusitada. Formados por bilhões de partículas de gelo e rochas, esses anéis são um dos maiores mistérios cósmicos. Esses anéis têm uma estrutura etérea e delicada, composta principalmente de partículas de água congelada, que variam de tamanho, desde minúsculos grãos de poeira até blocos do tamanho de montanhas. Cada partícula segue uma órbita ao redor do planeta, mas todas juntas formam um sistema complexo e impressionante que cobre uma vasta área ao redor de Saturno. A complexidade dos anéis de Saturno é fascinante. Em vez de serem um único disco sólido, os anéis são divididos em várias camadas, com diferentes densidades e composições. Cada camada tem uma característica única, com algumas regiões mais densas, repletas de partículas maiores, enquanto outras são mais difusas e compostas por partículas muito pequenas. Os anéis de Saturno são formados por diversos anéis principais, como os anéis A, B e C. O anel A é o mais distante de Saturno, enquanto o anel B é o mais visível e o mais denso. O anel C é mais próximo ao planeta e possui uma aparência menos definida. Juntos, esses anéis criam uma estrutura impressionante, com cada um tendo um papel importante na formação do sistema. A origem dos anéis de Saturno continua sendo um mistério. Uma teoria sugere que eles podem ter se formado a partir de fragmentos de luas ou cometas que foram destruídos por forças gravitacionais de Saturno.
Outra hipótese é que esses anéis podem ser o resultado de colisões de asteroides que, ao se desintegrarem, formaram essas camadas de gelo e rochas. O fato de os anéis de Saturno serem tão duráveis é, por si só, uma grande questão científica. A gravidade de Saturno, combinada com a falta de uma atmosfera densa, impede que os anéis se dispersem rapidamente no espaço. No entanto, a interação entre as partículas de gelo e as forças gravitacionais ainda pode causar mudanças sutis na estrutura dos anéis ao longo do tempo. As partículas que formam os anéis de Saturno não permanecem em um lugar fixo. Elas estão em constante movimento, seguindo trajetórias quase perfeitamente calculadas ao redor do planeta. As interações gravitacionais com as luas de Saturno também afetam o movimento dessas partículas, criando fenômenos complexos, como ondas e rachaduras nos anéis. A principal razão pela qual os anéis de Saturno permanecem intactos ao longo do tempo é a influência gravitacional das luas do planeta. Essas luas, especialmente as chamadas luas pastoras, ajudam a manter a estrutura dos anéis, evitando que as partículas se dispersem. Elas atuam como verdadeiras guardas dos anéis, controlando o movimento e a estabilidade das partículas. O estudo dos anéis de Saturno não se limita a compreender sua estrutura ou sua origem. Também nos ensina sobre os processos cósmicos que acontecem em outras regiões do Sistema Solar. A forma como as partículas de gelo e rocha se organizam em anéis perfeitos ao redor de um planeta pode ser uma chave para entender a formação de outros sistemas planetários distantes. Embora os anéis de Saturno sejam compostos principalmente por água congelada, também contêm outros materiais, como rochas e metais. Esses materiais são resultados de colisões entre cometas, asteroides e satélites, que deixaram para trás partículas fragmentadas que se acumulam ao longo de bilhões de anos. A composição dos anéis é um reflexo da história tumultuada de Saturno e suas interações com o espaço ao redor. A dinâmica dos anéis de Saturno é extremamente complexa. As partículas de gelo interagem não apenas entre si, mas também com a radiação do Sol e o campo magnético de Saturno. Essas interações podem causar mudanças na cor e no brilho dos anéis, alterando sua aparência ao longo do tempo. Cada observação pode revelar uma nova faceta de como esses anéis funcionam. Além das interações com as luas de Saturno, os anéis também são afetados pelo vento solar, uma corrente de partículas carregadas que vem do Sol. O vento solar pode alterar a órbita das partículas nos anéis, fazendo com que elas se desloquem ou se espalhem. Esse fenômeno pode eventualmente afetar a estabilidade dos anéis, criando um ciclo contínuo de mudança. Outro fenômeno impressionante é o efeito de canais nos anéis de Saturno, causados por interações gravitacionais com as luas. Essas interações criam espaços vazios ou divisões entre as camadas de partículas. Um exemplo notável é a divisão Cassini, uma lacuna proeminente entre os anéis A e B, que é resultado da interação gravitacional com uma das luas pastoras de Saturno. Os anéis de Saturno também são uma fonte de fascinante pesquisa sobre a idade e a evolução do Sistema Solar. Acredita-se que os anéis de Saturno sejam relativamente jovens em termos cósmicos, com alguns cientistas sugerindo que eles podem ter se formado apenas alguns milhões de anos atrás, enquanto o próprio Saturno tem mais de 4 bilhões de anos. Por sua beleza e complexidade, os anéis de Saturno também servem como uma das maiores fontes de inspiração para cientistas e astrônomos. As imagens deslumbrantes capturadas por sondas espaciais, como a Cassini, revelam não apenas a beleza dos anéis, mas também os detalhes da dinâmica que ocorre nas profundezas do Sistema Solar. Cada imagem é uma janela para um mundo fascinante. O estudo dos anéis de Saturno é essencial para a compreensão da física de partículas no espaço e dos processos de formação planetária. As descobertas feitas por sondas espaciais não só desvendam os segredos de Saturno, mas também ajudam a entender os sistemas planetários em sua totalidade. O que aprendemos sobre Saturno pode se aplicar a outros mundos distantes.
O brilho deslumbrante dos anéis de Saturno também é uma característica que cativa os observadores. A luz refletida pelas partículas de gelo cria um efeito visual impressionante, especialmente quando o planeta é observado a partir de telescópios espaciais. A interação da luz com a matéria nos anéis gera uma gama de efeitos visuais que variam de acordo com a posição do Sol. Com o passar do tempo, os anéis de Saturno podem ser lentamente perdidos para o espaço. A gravidade de Saturno puxa as partículas para o planeta, enquanto o vento solar e as interações com as luas podem dispersá-las. Essa perda gradual significa que, em algum momento no futuro distante, os anéis podem desaparecer, transformando a aparência do planeta para sempre. Por enquanto, os anéis de Saturno continuam a fascinar e a surpreender. Eles não são apenas uma característica estética do planeta, mas também um campo de estudo fundamental para a compreensão dos processos cósmicos. Através deles, aprendemos sobre a dinâmica do espaço, a interação entre partículas e as forças que moldam nosso sistema solar. O Sol, a estrela que ilumina nosso sistema solar, é uma gigantesca esfera de plasma que exibe uma energia impressionante. Com um diâmetro de mais de 1 milhão de quilômetros, o Sol possui uma massa que equivale a 98% de toda a massa do sistema solar. Sua imensa força gravitacional mantém os planetas em órbita e garante que a vida na Terra possa prosperar. Esse gigante de plasma é uma estrela de tipo espectral G2V e está em constante atividade. Sua superfície, conhecida como fotosfera, está repleta de manchas solares, áreas mais escuras que indicam regiões de intensa atividade magnética. Essas manchas variam em tamanho e intensidade, mostrando que o Sol nunca está verdadeiramente quieto em sua vida. O interior do Sol, onde ocorre a fusão nuclear, é um dos locais mais fascinantes. Através desse processo, o Sol transforma hidrogênio em hélio, liberando enormes quantidades de energia na forma de luz e calor. Isso é o que mantém o Sol brilhando há bilhões de anos e o que continuará a sustentar sua existência por muitos mais bilhões de anos no futuro. A energia gerada pela fusão nuclear no núcleo do Sol é responsável por todas as condições de vida na Terra. Sem essa energia, a temperatura do nosso planeta cairia drasticamente, tornando-o inóspito. O Sol não apenas ilumina, mas também aquece, permitindo que a água exista em seu estado líquido, um dos elementos essenciais para a vida como a conhecemos. Apesar de sua importância para a vida, o Sol também apresenta muitos desafios. Ele está em constante liberação de radiação e partículas carregadas através de fenômenos como erupções solares e o vento solar. O vento solar, um fluxo contínuo de partículas subatômicas, afeta o campo magnético da Terra e pode interferir com satélites e até mesmo com as nossas comunicações. As erupções solares, que ocorrem quando há um aumento repentino na atividade magnética, são violentas e podem liberar grandes quantidades de energia. Esses eventos, conhecidos como tempestades solares, podem afetar a eletrônica na Terra, causando distúrbios em satélites e até mesmo falhas nas redes de energia. O Sol, assim, tem um impacto direto sobre a tecnologia humana. Outro fenômeno associado ao Sol é a aurora boreal, um espetáculo de luzes coloridas no céu, causado pela interação entre o vento solar e a atmosfera da Terra. Quando as partículas carregadas atingem os gases da atmosfera, elas emitem luz, criando uma das mais belas exibições naturais que podemos observar. Isso revela a imensa força do Sol, ainda que distante. A influência do Sol vai muito além da Terra. Ele afeta todo o sistema solar, com sua gravidade mantendo os planetas em órbita. Porém, sua radiação também pode ter um impacto sobre esses planetas. Mercúrio, por exemplo, é constantemente bombardeado pelo vento solar, enquanto Vênus, com sua atmosfera densa, experimenta um efeito estufa extremo devido à radiação solar. O Sol não é eterno. Assim como todas as estrelas, ele passará por diferentes fases ao longo de sua vida. Atualmente, ele está na fase conhecida como sequência principal,
onde a fusão de hidrogênio ocorre de maneira estável. Mas em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol esgotará seu combustível e se expandirá para uma gigante vermelha, engolindo os planetas mais próximos. Após essa fase de gigante vermelha, o Sol sofrerá uma transformação final. Ele irá se expandir até perder suas camadas externas, que serão ejetadas para o espaço, formando uma nebulosa planetária. O núcleo que restará se tornará uma anã branca, uma estrela compacta, que gradualmente esfriará ao longo de bilhões de anos. O ciclo de vida de uma estrela é, assim, um processo longo e transformador. Enquanto o Sol ainda está na sequência principal de sua vida, ele nos desafia a entender como as estrelas nascem, vivem e morrem. O processo de formação das estrelas é ainda um dos maiores mistérios da astronomia. Como o Sol se formou a partir de uma nuvem de gás e poeira? Quais são as condições exatas que permitem o nascimento de uma estrela? Essas perguntas continuam a intrigar os cientistas. O Sol, por ser uma estrela de médio porte, oferece um modelo para o entendimento de estrelas semelhantes. Estrelas maiores, como as supergigantes, têm ciclos de vida muito mais curtos e terminam em explosões espetaculares, chamadas supernovas. Essas explosões liberam uma quantidade imensa de energia e criam elementos mais pesados que são espalhados pelo espaço. As estrelas, como o Sol, também desempenham um papel fundamental na formação de planetas. A radiação e o material que as estrelas ejetam ao longo de suas vidas contribuem para a criação de novas estrelas e planetas em regiões próximas. O Sol, portanto, não é apenas uma fonte de energia, mas também um elo essencial no ciclo de criação e destruição que caracteriza o universo. O Sol é uma estrela que se mantém relativamente estável, mas ele não é imune a flutuações em sua atividade. Durante períodos de intensa atividade solar, como o ciclo solar de 11 anos, as erupções solares se tornam mais frequentes, afetando a Terra de maneira mais direta. No entanto, essas flutuações também nos ajudam a estudar o comportamento das estrelas em diferentes estágios de sua vida. Enquanto o Sol brilha com uma luz intensa, sua verdadeira natureza é composta de uma série de reações complexas e interações. A energia gerada pela fusão no núcleo do Sol é um fenômeno que é ainda incompreendido em muitos aspectos. Cientistas estudam essa energia de perto, tentando entender as condições exatas necessárias para manter um processo tão eficiente por bilhões de anos. Além da energia e da radiação, o Sol também emite uma forma de radiação invisível, os raios cósmicos. Esses raios, formados por partículas subatômicas de alta energia, viajam pelo espaço e interagem com os planetas. Eles podem ter efeitos sobre as atmosferas e até mesmo sobre as formas de vida, sendo um fator a ser considerado em futuras explorações espaciais. Com todo o impacto que o Sol tem sobre o sistema solar, ele continua sendo um dos maiores mistérios da astronomia. Sua capacidade de manter a vida na Terra, sua dinâmica interna e sua evolução futura são questões que continuam a desafiar os cientistas. O Sol, com sua luz e calor, é o centro de nossa existência, e entender sua natureza nos aproxima mais da compreensão do universo. O Sol não é apenas uma fonte de energia, mas também um testemunho da evolução das estrelas ao longo do tempo. Ele ilustra perfeitamente como as estrelas nascem a partir de nuvens de gás e poeira e, eventualmente, se transformam, deixando para trás vestígios do ciclo de vida do cosmos. Através do estudo do Sol, aprendemos mais sobre o passado e o futuro do nosso próprio sistema solar. O Sol é muito mais do que uma esfera de fogo no céu. Ele é o motor que mantém nosso sistema solar em movimento, uma estrela de plasma que emite radiação vital para a vida na Terra. Ele nos ensina sobre o funcionamento das estrelas, a física da fusão nuclear e os ciclos de vida das estrelas, desafiando-nos a explorar os mistérios do cosmos que ele ilumina. Netuno, o planeta azul, é um dos corpos mais distantes e enigmáticos do sistema solar. Suas profundezas geladas e atmosfera repleta de gases fazem deste planeta um dos maiores mistérios da astronomia.
Entre suas várias características, uma se destaca: a Grande Mancha Branca, uma tempestade massiva que cativou cientistas e observadores por décadas. Mas o que faz dessa tempestade algo tão único? A Grande Mancha Branca é uma tempestade atmosférica que se forma na atmosfera densa de Netuno. Seu comportamento, embora semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, é radicalmente diferente. Ao contrário da tempestade de Júpiter, que é estática, a Grande Mancha Branca parece surgir e desaparecer, mudando constantemente de forma e intensidade. Um enigma que persiste. O que torna a Grande Mancha Branca particularmente intrigante é a sua localização em Netuno, distante do calor intenso do Sol. Normalmente, tempestades desse porte se formam em regiões mais quentes, mas Netuno está a mais de 4 bilhões de quilômetros do Sol. Como pode uma tempestade de tal magnitude se originar em um ambiente tão frio e distante? A resposta permanece um mistério. Essa tempestade gigante tem uma composição e dinâmica completamente diferentes das tempestades que vemos na Terra ou em planetas como Júpiter. Netuno, sendo um planeta gigante gasoso, tem uma atmosfera composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. A interação desses gases, em combinação com os ventos extremamente rápidos, cria condições para a formação de tempestades intensas. A Grande Mancha Branca foi observada pela primeira vez em 1908, mas sua natureza ainda é um mistério. Durante algumas observações, ela se apresentou como uma mancha de cor branca que se destacava em meio ao azul profundo de Netuno. Seu tamanho e comportamento imprevisível desafiaram os cientistas a tentarem entender suas origens e dinâmica. O que mais intriga sobre a Grande Mancha Branca é que ela não é uma tempestade constante. Em alguns períodos, a mancha desaparece completamente, e em outros, ela retorna com uma força renovada. Sua aparência e sua intensidade variam com o tempo, tornando a observação de Netuno ainda mais fascinante. O comportamento errático da tempestade adiciona mais uma camada de complexidade. Estudos mais recentes indicam que a tempestade pode estar relacionada a uma zona de alta pressão na atmosfera de Netuno. Essa região de alta pressão pode ser responsável pela formação de ventos extremamente rápidos que geram tempestades como a Grande Mancha Branca. A movimentação dessas correntes de ar pode estar relacionada a outros fenômenos atmosféricos que ocorrem no planeta. Os ventos em Netuno são notavelmente rápidos, atingindo velocidades superiores a 2.000 km por hora. Essa velocidade extrema cria condições perfeitas para a formação de tempestades massivas. A Grande Mancha Branca, com seus ventos rápidos e intensa atividade, se alinha com outros fenômenos atmosféricos de Netuno, que são alimentados por esses ventos de alta velocidade. O contraste entre Netuno e Júpiter também é notável. Enquanto a Grande Mancha Vermelha de Júpiter é um fenômeno estático e duradouro, a Grande Mancha Branca de Netuno está em constante mudança, o que gera um comportamento imprevisível. A diferença na natureza das duas tempestades pode ser explicada pelas diferenças nas atmosferas dos dois planetas. Netuno é mais frio e distante, enquanto Júpiter é mais quente e próximo. Embora a Grande Mancha Branca seja uma característica marcante de Netuno, ela não é a única tempestade impressionante do planeta. Netuno é repleto de ciclones e anticiclones que se formam em sua atmosfera turbulenta. Esses fenômenos atmosféricos são alimentados pelos ventos de alta velocidade e pela dinâmica interna do planeta, criando um ambiente sempre em movimento. A grande distância de Netuno ao Sol, de onde provém a energia que alimenta muitas tempestades, é um fator que deixa os cientistas ainda mais curiosos sobre a Grande Mancha Branca. O que impulsiona essa tempestade se não o calor solar? A resposta pode estar em processos internos no próprio planeta, como correntes de calor que vêm de seu interior, embora essas questões ainda não tenham uma explicação definitiva. Embora as observações realizadas por sondas espaciais, como a Voyager 2, tenham dado um vislumbre sobre Netuno, muito ainda permanece oculto.
Em 1989, a Voyager 2 fez uma passagem próxima a Netuno e capturou imagens incríveis da Grande Mancha Branca. Essas imagens revelaram detalhes sobre a tempestade, mas as explicações sobre seu comportamento ainda são incompletas. O que sabemos com certeza é que a Grande Mancha Branca de Netuno é um fenômeno atmosférico fascinante, cuja dinâmica não se compara a nada que conhecemos na Terra ou em outros planetas. Sua existência desafia o entendimento das condições necessárias para a formação de tempestades em planetas distantes e reforça o quão pouco sabemos sobre o funcionamento interno de Netuno. Essa tempestade não apenas intriga os cientistas, mas também estimula a curiosidade sobre o próprio Netuno, um planeta que continua a surpreender com suas características únicas. Cada nova observação nos aproxima de compreender como um planeta tão distante pode gerar tempestades tão poderosas, mesmo sem a influência direta do calor solar. A interação entre os gases na atmosfera de Netuno, como hidrogênio e metano, pode ser responsável pela formação de tempestades de grande magnitude. Esses gases reagem de maneiras complexas sob a pressão e a temperatura extremas do planeta, criando condições ideais para a formação de sistemas meteorológicos massivos, como a Grande Mancha Branca. Netuno nos ensina que, no universo, as regras da meteorologia podem ser radicalmente diferentes. O planeta azul nos desafia a reconsiderar tudo o que sabemos sobre os fenômenos atmosféricos. A Grande Mancha Branca é um lembrete de que, mesmo nas regiões mais distantes do Sistema Solar, os processos naturais podem ser surpreendentemente complexos. Com sua enorme distância do Sol, Netuno permanece um mistério para a ciência planetária. A Grande Mancha Branca e outras tempestades do planeta são apenas uma parte do enigma que é a atmosfera de Netuno. Cada descoberta feita sobre o planeta revela mais sobre os processos que ocorrem em planetas gasosos distantes e aumenta nossa compreensão do Sistema Solar. Netuno, com sua cor azul intensa e seus fenômenos atmosféricos complexos, continua sendo um dos planetas mais intrigantes do Sistema Solar. A Grande Mancha Branca, com sua natureza efêmera e imensa, continua a desafiar os cientistas a entender como tempestades tão poderosas podem surgir e se manter em um ambiente tão afastado do calor do Sol. O mistério persiste. Marte, o planeta vermelho, esconde uma característica fascinante e cheia de mistérios: suas calotas polares. Localizadas nas regiões mais extremas do planeta, essas calotas são compostas por camadas de água e dióxido de carbono congelados. Embora Marte seja conhecido por seu clima árido, essas calotas demonstram uma dinâmica sazonal impressionante que desafia nossa compreensão sobre o planeta. As calotas polares de Marte mudam com as estações. Durante o inverno marciano, elas se expandem, acumulando mais dióxido de carbono congelado, enquanto no verão elas diminuem, liberando gases e deixando a superfície mais visível. Esse fenômeno sazonal, embora semelhante ao que ocorre nas calotas polares da Terra, é influenciado por condições muito mais extremas. As calotas de Marte são um dos maiores mistérios planetários, não apenas por sua composição, mas pela forma como se comportam. A transição do dióxido de carbono sólido para gasoso, uma vez aquecido pelo Sol, cria um fenômeno semelhante a uma névoa, que pode ser observada na superfície de Marte. Essa interação entre o gelo e a atmosfera é um dos processos mais intrigantes do planeta. Apesar de Marte ser um planeta frio e desolado, suas calotas polares são um lembrete de que a água, em sua forma congelada, ainda desempenha um papel importante no planeta. Durante o verão, o dióxido de carbono se sublima, mas o gelo de água remanescente continua presente, aumentando a complexidade da dinâmica da atmosfera marciana. O estudo dessas calotas é essencial para compreender as mudanças no clima do planeta. A presença de água congelada nas calotas de Marte tem implicações cruciais sobre a história do planeta. Se a água está presente em grande quantidade hoje, o que isso nos diz sobre o passado do planeta?
Isso levanta questões sobre a possibilidade de vida ou de condições habitáveis no passado, quando as temperaturas e a atmosfera de Marte poderiam ter sido muito diferentes. A calota polar norte de Marte é particularmente interessante. Ela contém camadas visíveis que podem ser estudadas para entender as mudanças climáticas passadas do planeta. Cada camada de gelo pode representar uma época diferente, com variações no clima de Marte, tornando as calotas uma espécie de arquivo climático, oferecendo pistas sobre a história do planeta. A calota polar sul de Marte, por outro lado, é um pouco diferente. Ela é composta principalmente de dióxido de carbono congelado, com água congelada ocupando uma porção menor. No entanto, essa calota também se expande e se contrai conforme as estações e tem sido alvo de investigações para entender melhor como as mudanças sazonais afetam o clima e a geologia de Marte. Essas calotas representam as complexidades do ciclo climático do planeta. Com a ajuda de sondas e rovers, os cientistas têm obtido imagens detalhadas das calotas polares de Marte. As observações feitas por missões como o Mars Reconnaissance Orbiter e o Curiosity Rover revelaram uma grande quantidade de informações sobre o comportamento das calotas. Essas imagens mostram como o gelo de água e dióxido de carbono interage com a atmosfera marciana, fornecendo insights valiosos. Outro mistério das calotas de Marte é o processo que ocorre quando o gelo se sublima durante o verão. Esse processo de sublimação, no qual o dióxido de carbono passa diretamente do estado sólido para o gasoso, cria uma pressão que pode resultar em explosões súbitas de gás. Esse fenômeno gera grandes quantidades de material sendo ejetado da superfície, alterando a geologia local de forma temporária. As calotas polares de Marte não são apenas um ponto de interesse climático, mas também um potencial reservatório de recursos. A água congelada presente nas calotas pode ser um recurso vital para futuras missões espaciais. O derretimento controlado desse gelo pode fornecer água potável para astronautas, além de ajudar na produção de oxigênio e combustível a partir da água. O comportamento das calotas de Marte também levanta questões sobre a possível presença de água líquida no passado do planeta. As alterações nas calotas polares indicam que Marte teve um clima mais temperado em sua história, possivelmente com uma atmosfera mais densa. Se isso for verdade, Marte pode ter sido capaz de sustentar água líquida em sua superfície, criando condições favoráveis para a vida. O fato de as calotas polares de Marte se expandirem e se contraírem com as estações também sugere uma mudança sazonal no clima global do planeta. Isso significa que o clima de Marte pode ser mais dinâmico e variável do que se pensava anteriormente. Em vez de um planeta estagnado, Marte poderia ter uma gama de mudanças climáticas significativas ao longo de seus anos. A pesquisa sobre as calotas polares também nos dá pistas sobre a composição da atmosfera de Marte. O gelo de dióxido de carbono se forma a partir da interação com a atmosfera, o que significa que a composição atmosférica tem um papel importante na formação das calotas. Isso levanta a questão de como a atmosfera de Marte mudou ao longo do tempo e o que isso implica para a habitabilidade do planeta. A variação na quantidade de gelo de água nas calotas polares de Marte também está ligada à atividade solar. Durante períodos de maior atividade solar, o planeta recebe mais radiação, o que pode acelerar a sublimação do dióxido de carbono nas calotas. Esses ciclos solares podem, portanto, ter um impacto direto nas mudanças climáticas sazonais e nas características das calotas de Marte. Marte, com suas calotas polares dinâmicas, nos oferece uma visão do que pode ter sido um planeta habitável no passado. Embora a água hoje esteja presente apenas em forma congelada, seu papel no passado de Marte ainda é um dos maiores enigmas. Como o clima marciano mudou ao longo dos milênios, e será que algum dia Marte foi um lar para a vida microbiana? As calotas de Marte representam uma das maiores oportunidades para futuras missões de exploração. Se os cientistas conseguirem acessar essas regiões
e estudar mais profundamente o gelo de água e dióxido de carbono, podem desvendar novos segredos sobre o passado de Marte e, possivelmente, descobrir mais pistas sobre a história de água líquida no planeta. As calotas polares de Marte são mais do que apenas uma característica geológica. Elas são uma janela para o passado do planeta e um reflexo de como Marte responde às mudanças sazonais. Essas calotas, compostas de gelo de água e dióxido de carbono, continuam a oferecer uma rica fonte de investigação sobre os processos climáticos e geológicos que moldaram e ainda moldam o planeta. No futuro, entender as calotas de Marte pode ser a chave para descobrir se o planeta já foi habitável. Com as missões contínuas de exploração e os avanços nas tecnologias, as calotas polares de Marte podem revelar muito mais sobre as condições ambientais do planeta vermelho e sua capacidade de sustentar vida. O mistério continua, e Marte, com suas calotas, Vênus, o planeta mais próximo da Terra, é também um dos mais misteriosos e inóspitos do Sistema Solar. Sua atmosfera densa e cheia de mistérios é uma das razões pelas quais o planeta continua a fascinar os cientistas. Coberto por espessas nuvens, Vênus esconde segredos que desafiam a compreensão humana. Mas o que há por trás dessas nuvens e da imensa pressão que domina sua superfície? As nuvens de Vênus são formadas principalmente por ácido sulfúrico e outros compostos voláteis. Essa composição química peculiar dá ao planeta uma aparência dourada e enevoada. A densidade e a toxicidade das nuvens criam uma barreira impenetrável que impede a observação clara da superfície. Por muito tempo, Vênus foi um enigma invisível, com suas nuvens servindo como um escudo natural. A atmosfera de Vênus é composta principalmente por dióxido de carbono, o que cria um efeito estufa extremamente intenso. Esse fenômeno leva as temperaturas da superfície a níveis escaldantes, superando os 500 graus Celsius. A pressão atmosférica é mais de 90 vezes maior do que a da Terra, tornando a superfície de Vênus um dos ambientes mais extremos conhecidos, um verdadeiro forno cósmico. O que torna as nuvens de Vênus tão intrigantes é a sua composição. Além do ácido sulfúrico, elas também contêm partículas de outros compostos voláteis, como o dióxido de enxofre. Essas substâncias reagem com a radiação solar, criando um ciclo dinâmico que afeta não só a atmosfera, mas também o clima do planeta. Esse ciclo ainda não é completamente entendido, o que torna o estudo de Vênus um campo em aberto. A espessa camada de nuvens de Vênus reflete cerca de 70% da luz solar que atinge o planeta. Essa alta reflectividade é responsável por impedir que a radiação solar atinja a superfície de Vênus diretamente, mas paradoxalmente contribui para o efeito estufa. A luz que passa pelas nuvens é absorvida pela superfície quente e, em seguida, retida pela atmosfera densa, exacerbando ainda mais o aquecimento. A pressão atmosférica de Vênus é outro fator que torna o planeta quase impossível de explorar. A uma profundidade de apenas 50 quilômetros, a pressão é semelhante à encontrada a 13 quilômetros abaixo da superfície dos oceanos da Terra. Essa pressão esmagadora, aliada ao calor extremo, cria um ambiente onde nenhuma sonda pode permanecer por muito tempo sem ser destruída. O comportamento da atmosfera de Vênus é muito diferente do que vemos em outros planetas. As nuvens de Vênus não são apenas formadas por vapor de água, como as da Terra, mas por compostos químicos muito mais agressivos. O ácido sulfúrico presente nas nuvens cria um ambiente altamente corrosivo, tornando qualquer tentativa de explorar a superfície do planeta um desafio formidável para a tecnologia atual. As nuvens de Vênus também geram tempestades violentas, cujas origens ainda são difíceis de entender. Essas tempestades, alimentadas pela intensa radiação solar e pela alta pressão atmosférica, podem liberar enormes quantidades de energia. A dinâmica de como essas tempestades se formam e se comportam é uma questão que continua a intrigar os cientistas, que tentam desvendar os processos internos da atmosfera.
A formação das nuvens de Vênus está intimamente ligada à interação entre a radiação solar e os gases presentes na atmosfera. Quando a luz solar atinge o planeta, ela interage com as partículas de ácido sulfúrico e outros compostos, criando uma série de reações químicas complexas. Essas reações contribuem para a formação e manutenção das espessas nuvens que cobrem Vênus, criando um ciclo de feedback contínuo. Embora as nuvens de Vênus desempenhem um papel vital na regulação do clima planetário, elas também têm um efeito negativo na exploração do planeta. As nuvens dificultam a observação direta da superfície e a coleta de dados. Isso tem levado as missões espaciais a desenvolver tecnologias inovadoras, como radares de penetração, para investigar o que está oculto sob essa densa camada de nuvens. Em termos de composição química, as nuvens de Vênus apresentam uma variedade de substâncias que são extremamente reativas. Isso significa que, em algumas regiões, a atmosfera está constantemente mudando, com partículas se condensando e evaporando rapidamente. Esse comportamento dinâmico torna a previsão do clima de Vênus extremamente difícil, já que as condições podem mudar drasticamente em um curto período de tempo. O impacto da atmosfera densa de Vênus não é apenas térmico ou físico. A composição química das nuvens cria um ambiente altamente corrosivo que, ao longo do tempo, desgasta qualquer material que se atreva a penetrar sua espessa camada. Esse fenômeno é uma das razões pelas quais as sondas enviadas a Vênus não conseguem sobreviver por longos períodos de tempo. Embora as nuvens de Vênus sejam compostas por compostos altamente agressivos, elas também desempenham um papel importante na modulação da temperatura do planeta. Elas refletem parte da radiação solar de volta ao espaço, impedindo que o calor da superfície escape. Esse equilíbrio delicado entre absorção e reflexão é parte do que cria o efeito estufa tão extremo em Vênus. Uma das características mais impressionantes da atmosfera de Vênus é o fenômeno das correntes de vento superrápidas. Os ventos na atmosfera superior de Vênus podem atingir velocidades superiores a 300 km por hora, movendo-se em direções opostas às da rotação do planeta. Esses ventos de alta velocidade criam uma dinâmica atmosférica única, desafiando a compreensão das interações atmosféricas. O calor extremo e a pressão esmagadora em Vênus são os maiores obstáculos para a exploração do planeta. A combinação de altas temperaturas, pressão atmosférica e uma atmosfera altamente corrosiva torna a exploração da superfície de Vênus uma tarefa extremamente desafiadora. Mesmo as sondas mais resistentes não conseguem sobreviver por mais do que algumas horas devido a essas condições inóspitas. As nuvens de Vênus têm um efeito direto sobre sua capacidade de refletir a luz solar, um fenômeno que afeta o clima global do planeta. A alta refletividade das nuvens impede que o calor da superfície escape para o espaço, criando uma retroalimentação que exacerba o efeito estufa. Esse ciclo contínuo contribui para as temperaturas elevadas observadas na superfície de Vênus, um verdadeiro inferno cósmico. A atmosfera de Vênus, com suas nuvens de ácido sulfúrico e outros compostos voláteis, revela um planeta cujas condições são extremas e dinâmicas. Sua composição única e o comportamento de suas nuvens são características que tornam Vênus um objeto de estudo fascinante, mas também extremamente desafiador para os cientistas que tentam desvendar os segredos de sua atmosfera complexa. Em termos de possíveis lições para a Terra, as nuvens de Vênus servem como um alerta sobre o impacto do efeito estufa. Se a atmosfera de Vênus já foi mais amena no passado, o que levou a esse agravamento? E o que isso nos ensina sobre os perigos de um efeito estufa descontrolado em nosso próprio planeta? As nuvens de Vênus, com sua agressividade e complexidade, oferecem respostas potencialmente cruciais. Vênus, com sua atmosfera densa e suas nuvens misteriosas, permanece um dos planetas mais intrigantes do Sistema Solar. Suas nuvens de ácido sulfúrico e outros compostos voláteis continuam a ser um desafio para a ciência.
enquanto o planeta nos força a repensar nossa compreensão dos processos atmosféricos e climáticos, tanto em Vênus quanto na Terra. O mistério da atmosfera de Vênus está longe de ser resolvido. Quando as primeiras imagens de Marte chegaram à Terra, observadores ficaram maravilhados com o que pareciam ser linhas retas e estruturas artificiais. Os canais de Marte, como foram inicialmente chamados, geraram teorias que sugeriam a existência de uma antiga civilização alienígena. A ideia de vida em Marte, com seu desenvolvimento avançado, estava na mente de muitos, mas a verdade era bem diferente. Hoje, sabemos que esses canais não são construções artificiais, mas sim antigos cursos de água e leitos de rios secos. O planeta vermelho, que agora parece árido e desolado, já foi um lugar onde a água fluía livremente, moldando a paisagem de maneiras impressionantes. Esses canais, formados pela erosão causada pela água, são um testemunho do passado mais úmido de Marte. O mistério que persiste, no entanto, é o que aconteceu com toda essa água. Como Marte, um planeta que uma vez teve vastos rios e lagos, passou a ser o ambiente seco e inóspito que conhecemos hoje. Uma das maiores questões que intriga os cientistas é o destino dessa água. Para onde foi e o que causou a transformação de Marte de um possível paraíso aquático em um deserto congelado? Uma das hipóteses mais amplamente aceitas é que Marte perdeu sua atmosfera ao longo do tempo. A falta de um campo magnético forte permitiu que o vento solar, um fluxo de partículas carregadas do Sol, erradicasse lentamente a atmosfera do planeta. Sem uma atmosfera densa para manter o calor, as temperaturas caíram e a água, líquida na superfície, se evaporou ou congelou. A água líquida que antes percorria os canais de Marte pode ter sido armazenada no subsolo do planeta. Os cientistas descobriram evidências de que Marte ainda pode conter grandes reservatórios de água em estado congelado sob sua crosta. No entanto, essas reservas são inacessíveis e não podem ser exploradas facilmente com a tecnologia atual, tornando o mistério do desaparecimento da água ainda mais intrigante. Os canais de Marte são evidências claras de que o planeta já teve um clima mais ameno. Esses leitos de rios e vales secos revelam uma época em que Marte tinha uma atmosfera densa o suficiente para suportar água em estado líquido na superfície. A erosão desses canais mostra como a água fluía, modelando a paisagem de maneira semelhante ao que acontece na Terra. Ao contrário da Terra, onde a água circula de forma contínua, Marte hoje não possui rios, lagos ou oceanos. As imagens dos canais de Marte, com suas curvas suaves e estruturas bem definidas, indicam que a água que uma vez correu por ali pode ter alimentado um ecossistema primitivo. O planeta, em seu passado distante, pode ter sido mais parecido com a Terra do que imaginamos. A descoberta de minerais como cloretos e sulfatos nos leitos dos antigos canais de Marte fortalece a teoria de que a água líquida uma vez permeou o planeta. Esses minerais se formam na presença de água líquida, e sua presença em Marte sugere que a água não apenas correu por esses canais, mas também alterou a composição química da superfície de maneira significativa. A perda de água em Marte é um dos maiores enigmas da ciência planetária. Um fator-chave para essa mudança é a queda na pressão atmosférica, que não conseguiu sustentar a água em estado líquido. Sem uma atmosfera densa para reter o calor, a água não pôde sobreviver nas temperaturas extremas que Marte experimenta hoje. O planeta perdeu sua proteção natural contra o frio. Embora Marte tenha perdido muita de sua água, os canais ainda oferecem uma pista crucial. A água pode ter sustentado formas de vida primitiva em um passado distante. Se Marte teve água líquida por tanto tempo, é possível que, em algum momento, tenha havido condições favoráveis para o surgimento de vida. Isso aumenta a possibilidade de que, no passado, o planeta vermelho tenha sido habitável. Outro mistério ligado à água de Marte é o fato de que, mesmo com suas condições áridas atuais, o planeta ainda mostra sinais de atividade geotérmica. Existe uma possibilidade de que Marte
ainda retenha uma pequena quantidade de água líquida em seu subsolo, protegida pela crosta. Se houver calor suficiente, proveniente do interior do planeta, essa água pode ser sustentada por mais tempo. O impacto do campo magnético de Marte também não pode ser ignorado. Diferente da Terra, que tem um campo magnético forte e uma atmosfera protetora, Marte perdeu seu campo magnético ao longo do tempo. Isso resultou em um planeta vulnerável ao vento solar, o que pode ter contribuído para o desaparecimento da água da superfície e a perda da atmosfera primordial. O estudo dos canais e leitos secos de Marte é vital para entender como o planeta evoluiu. Se Marte teve água, isso sugere que o planeta teve um clima mais quente e úmido em algum ponto da sua história. A questão de por que esse clima mudou permanece central para entender o que aconteceu com o planeta e se poderia ter sustentado vida. Esses canais antigos também levantam questões sobre a possibilidade de vida no passado de Marte. O fato de a água ter fluído por lá por tanto tempo pode indicar que, no passado distante, o planeta tinha um clima semelhante ao da Terra, com oceanos, lagos e rios. Isso sugere que Marte pode ter sido capaz de sustentar vida em uma época em que as condições eram mais favoráveis. Embora hoje Marte pareça um mundo congelado e sem vida, as evidências de água em seu passado continuam a ser encontradas. A pesquisa sobre os canais de Marte e a história de sua água é uma das mais fascinantes e importantes para os cientistas. A descoberta de água no passado de Marte pode mudar a forma como entendemos o potencial de vida fora da Terra. Os canais de Marte não são apenas um testemunho de um planeta antigo e cheio de água. Eles também são um lembrete de que a água desempenha um papel crucial na formação e manutenção de mundos habitáveis. O que aconteceu com a água de Marte? Por que ela desapareceu? Essas perguntas continuam a ser uma parte fundamental da busca por vida no sistema solar. Em muitos aspectos, Marte nos ensina sobre os limites da habitabilidade e sobre o que é necessário para sustentar vida. O desaparecimento de sua água líquida é uma das razões pelas quais o planeta se tornou inóspito. Os canais secos são uma visão do que Marte já foi e uma pista do que poderia ser novamente, caso as condições certas fossem restauradas. Marte, com seus antigos cursos de água e paisagens transformadas pela erosão, continua a ser um dos planetas mais fascinantes e estudados do sistema solar. As perguntas sobre o que aconteceu com sua água e se ela pode ter sustentado vida continuam a desafiar os cientistas e exploradores. O enigma de Marte e seus canais permanece, esperando ser resolvido. As evidências dos canais de Marte fazem parte de uma história maior sobre a evolução de planetas e como a água pode afetar a vida. Embora Marte seja um deserto hoje, a possibilidade de que tenha sido habitável no passado mantém a chama da curiosidade científica acesa. O planeta vermelho continua a ser um terreno fértil para as futuras descobertas e explorações. No coração da nossa galáxia, a Via Láctea, encontra-se um dos maiores mistérios do universo, o buraco negro supermassivo Sagitário A. Localizado a cerca de 26 mil anos-luz de distância da Terra, ele exerce uma força gravitacional imensa que influencia o movimento das estrelas ao seu redor. Embora invisível, esse gigante cósmico afeta diretamente a dinâmica de nossa galáxia. Sagitário A é uma massa compacta e densa, com a gravidade suficiente para distorcer o espaço-tempo ao seu redor. Seu efeito é tão poderoso que pode afetar até o movimento de estrelas distantes, incluindo aquelas localizadas em nosso sistema solar. Apesar de sua invisibilidade, os cientistas sabem de sua existência pela maneira como ele interage com outros objetos galácticos. A presença de um buraco negro no centro da Via Láctea foi confirmada através da observação de estrelas próximas, cujos movimentos indicam a presença de uma massa invisível de grande proporção. A forma como essas estrelas se comportam e orbitam em torno de algo que não podemos ver diretamente é uma das evidências mais intrigantes da existência de Sagitário A.
Esse buraco negro é supermassivo, com uma massa estimada em aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do Sol. Sua influência gravitacional é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele uma vez atravessada sua fronteira conhecida como horizonte de eventos. Isso torna o buraco negro um objeto misterioso, incapaz de ser observado diretamente. O horizonte de eventos é uma região ao redor do buraco negro, onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar, nem mesmo a luz. O que acontece dentro do horizonte de eventos permanece um completo mistério, pois qualquer informação ou radiação que passe por ele não pode ser observada de fora. Essa zona de não retorno é uma das características mais fascinantes de um buraco negro. A descoberta de buracos negros supermassivos, como Sagitário A, transformou nossa compreensão do cosmos. Como essas gigantescas entidades se formam e evoluem? Como afetam as galáxias que as abrigam? Apesar de sua invisibilidade, o impacto de Sagitário A no universo é profundo, afetando o movimento das estrelas e a estrutura das galáxias de maneiras complexas e misteriosas. A influência gravitacional de Sagitário A vai muito além das estrelas mais próximas. Ele afeta toda a galáxia da Via Láctea, alterando a trajetória de estrelas, planetas e até mesmo a distribuição de matéria escura. A gravidade de Sagitário A molda a estrutura da galáxia de maneira que ainda estamos começando a compreender, e seu impacto vai muito além do que conseguimos observar diretamente. Embora os buracos negros sejam conhecidos por sua capacidade de consumir matéria, como eles interagem com a matéria ao seu redor também é fascinante. Materiais e gases que caem em direção a um buraco negro formam discos de acreção, onde a matéria se aquece a temperaturas extremamente altas, emitindo radiação que pode ser observada por telescópios. Esse processo fornece informações valiosas sobre o comportamento de buracos negros. Estudar Sagitário A e outros buracos negros semelhantes é essencial para entender as forças mais extremas do universo. Buracos negros supermassivos como esse podem ser os motores que governam a dinâmica de galáxias inteiras. Sua presença no centro das galáxias sugere que a evolução de galáxias e buracos negros estão intimamente conectadas, com um influenciando o outro ao longo do tempo. Sagitário A6 também desempenha um papel crucial na formação das estrelas e na evolução da Via Láctea. A interação entre a gravidade do buraco negro e a matéria ao seu redor pode acelerar a formação de estrelas em algumas regiões da galáxia. Por outro lado, sua poderosa atração gravitacional pode também inibir a formação de novas estrelas em outras partes da galáxia, criando um equilíbrio cósmico. Outro fenômeno fascinante relacionado ao buraco negro supermassivo é a emissão de jatos de partículas relativísticas. Quando matéria se aproxima do horizonte de eventos de Sagitário A, ela é acelerada a velocidades próximas à da luz, criando jatos que podem se estender por milhares de anos-luz no espaço. Esses jatos não só são impressionantes visualmente, mas também carregam informações sobre o funcionamento interno do buraco negro. O buraco negro de Sagitário A pode, de fato, ser responsável pela regulação do tamanho e estrutura da Via Láctea. O processo de crescimento do buraco negro e a maneira como ele absorve matéria tem uma relação complexa com a evolução da galáxia. Como a gravidade de Sagitário A afeta as estrelas e o gás ao seu redor? A resposta a essa pergunta pode revelar o papel fundamental que os buracos negros desempenham no crescimento das galáxias. Embora não possamos observar diretamente o que acontece dentro do horizonte de eventos de Sagitário A, os cientistas podem estudar o comportamento da matéria ao seu redor para inferir informações sobre o que ocorre nesse limite. Ao observar as estrelas que orbitam o buraco negro, os cientistas conseguem medir a força gravitacional e mapear a estrutura do buraco negro e de sua região próxima. Com o tempo, as observações de Sagitário A podem fornecer respostas para algumas das perguntas mais fundamentais sobre o universo.
O estudo de buracos negros não só nos ajuda a entender a natureza extrema da gravidade e do espaço-tempo, mas também oferece uma janela para os processos mais profundos que regem o cosmos, desde a formação de estrelas até o destino final das galáxias. O impacto de Sagitário A no sistema solar, embora indireto, também é significativo. A força gravitacional do buraco negro afeta o movimento da Via Láctea como um todo, incluindo a posição relativa do nosso sistema solar. No entanto, devido à grande distância entre nós e o buraco negro, o efeito direto de sua gravidade no nosso sistema planetário é pequeno, mas ainda assim uma parte do quadro geral. Sagitário A é uma das maiores fontes de mistério no universo. Sua imensa gravidade, que distorce o espaço-tempo ao seu redor, e sua capacidade de engolir matéria tornam-no um dos objetos mais fascinantes e aterrorizantes do cosmos. Ele nos desafia a compreender as leis da física em condições extremas e nos leva a questionar o que sabemos sobre a natureza do universo. Com cada novo avanço na tecnologia de observação e com a constante evolução dos telescópios, como o telescópio Event Horizon, nossa compreensão de Sagitário A Coreia e de outros buracos negros supermassivos continua a crescer. A primeira imagem de um buraco negro, capturada em 2019, foi um marco na exploração científica, oferecendo uma nova perspectiva sobre esses objetos invisíveis. Sagitário A é, sem dúvida, uma maravilha cósmica que nos desafia a olhar para o universo de uma maneira completamente nova. Sua imensa força gravitacional e seu papel fundamental na estrutura da Via Láctea são apenas alguns dos aspectos que tornam esse buraco negro tão intrigante. Cada nova descoberta sobre ele nos aproxima de entender melhor os mistérios que regem o cosmos. O buraco negro supermassivo, no centro da Via Láctea, é, de certa forma, o motor que governa a dinâmica de nossa galáxia. Sua imensa força de atração não apenas influencia as estrelas ao seu redor, mas também molda a própria evolução da Via Láctea. O mistério sobre o comportamento desses gigantes invisíveis continua, e com ele, a busca por respostas sobre o universo se torna ainda mais profunda. O Sistema Solar é um vasto campo de maravilhas cósmicas, onde cada planeta, lua e fenômeno natural nos oferece uma nova chave para entender a imensidão do universo. Em cada canto do cosmos há algo a ser descoberto, desde tempestades gigantescas e vulcões incandescentes até planetas gelados e estrelas brilhantes. O Sistema Solar é um lugar repleto de mistérios, pronto para ser explorado. Em sua jornada, fomos apresentados a uma grande variedade de fenômenos, como a imensa Grande Mancha Vermelha de Júpiter, o vulcanismo extremo de Io e a fascinante dinâmica das calotas polares de Marte. Cada um desses exemplos revela não apenas a beleza do cosmos, mas também o quanto ainda há a aprender sobre a evolução dos planetas e suas atmosferas. À medida que as sondas espaciais e os telescópios revelam mais sobre nosso sistema solar, novas perguntas surgem. O que mais podemos aprender sobre as origens do Sol, que emana energia e calor para sustentar a vida na Terra? Como os buracos negros, como o Sagitário A, influenciam a galáxia e o nosso próprio destino cósmico? A curiosidade humana é um convite constante para explorar essas questões. Há algo intrinsecamente fascinante no fato de que, embora já tenhamos feito tantas descobertas, sempre parece haver algo mais à frente, esperando para ser revelado. O Sistema Solar é um campo de estudo interminável, onde a cada nova missão a ciência encontra mais peças do quebra-cabeça universal. Cada novo dado nos aproxima mais de uma compreensão mais profunda do universo. A busca por respostas sobre fenômenos como as nuvens de Vênus e a água subterrânea de Ceres nos ajuda a expandir nossas ideias sobre a vida e o cosmos. Se a água poderia ter existido em Marte no passado, isso abre a possibilidade de que outros planetas e luas, talvez distantes, possam ter condições para sustentar vida, mesmo que de formas desconhecidas. O conhecimento adquirido até agora sobre o Sistema Solar já provocou uma verdadeira revolução em nossa maneira de pensar sobre o universo. Ele nos ensina que,
Embora existam vastas distâncias e enormes desafios para a exploração espacial, a curiosidade humana pode superar essas barreiras, alcançando lugares e compreensões antes impensáveis. Embora o Sistema Solar seja nossa vizinhança cósmica, ele está longe de ser totalmente explorado. Mesmo a Terra, com sua enorme diversidade, ainda possui muitos mistérios que continuam a intrigar os cientistas. O espaço além de nosso planeta também é repleto de segredos que nos desafiam a olhar para o céu com uma curiosidade renovada e um espírito de descoberta contínuo. Cada uma das maravilhas cósmicas que compõem o Sistema Solar revela a complexidade e a beleza de nosso universo. O fato de que ainda estamos descobrindo novas e incríveis características, como as partículas de gelo que formam os anéis de Saturno, ou o comportamento misterioso das calotas polares de Marte, só aumenta o fascínio por esse vasto cosmos. Enquanto olhamos para as estrelas e os planetas, é impossível não se maravilhar com a ideia de que estamos apenas começando a entender a vastidão do que está ao nosso redor. Cada nova missão, cada nova descoberta, abre portas para mistérios ainda não desvendados e nos faz perceber o quanto ainda há por aprender sobre o Sistema Solar e além dele. As maravilhas que o Sistema Solar tem a oferecer não são apenas maravilhas físicas, mas também emocionais e filosóficas. Ao explorar esses fenômenos, refletimos sobre nossa própria existência, nosso lugar no universo e os mistérios que ainda permanecem fora do nosso alcance. O cosmos nos lembra de nossa insignificância, mas também nos inspira a alcançar o desconhecido. O destino do Sistema Solar está, de certa forma, ligado ao nosso próprio destino. As descobertas feitas nas últimas décadas sobre a história e evolução de nossos planetas e luas nos ajudam a entender como as condições que permitem a vida podem existir ou desaparecer. O Sol, com seu calor constante, e a interação gravitacional dos planetas como Júpiter desempenham um papel crucial. O Sistema Solar é um campo de exploração em constante expansão. Com a evolução de novas tecnologias e a construção de telescópios mais poderosos, mais e mais informações estão se tornando acessíveis. Cada nova missão ao espaço, seja enviada para estudar um planeta distante ou observar a formação de estrelas, contribui para nosso entendimento crescente sobre a natureza do cosmos. Nos próximos anos, mais missões espaciais e avanços tecnológicos vão revelar mais sobre os planetas, luas e fenômenos naturais do nosso Sistema Solar. A exploração do espaço nunca será concluída, porque, ao contrário da Terra, o cosmos é um lugar vasto e em constante mudança. O mistério nunca será completamente resolvido, mas isso apenas aumenta o apelo da exploração. A maravilha do Sistema Solar é que, apesar de suas descobertas, ele continua sendo um terreno fértil para novos questionamentos. Com cada nova missão, um mundo de perguntas e surpresas se desdobra diante de nós. O que mais haverá para descobrir? Quais outros segredos do cosmos estão esperando para serem revelados? O futuro da exploração espacial está cheio de possibilidades emocionantes. Em última análise, o Sistema Solar é um lembrete da nossa insaciável curiosidade e de nossa capacidade de adaptação. Embora tenhamos explorado muito, ainda há muito mais por aprender, o que faz a exploração espacial ser um campo tão excitante e contínuo. A busca por respostas não é apenas científica, mas também uma jornada humana de descoberta e compreensão. À medida que os próximos exploradores do espaço olham para o céu e continuam a desbravar os mistérios do Sistema Solar, podemos apenas esperar que novas maravilhas e enigmas surjam. Nosso entendimento do cosmos pode ser incompleto, mas isso não diminui o encanto e a emoção que vem com cada nova descoberta. Cada parte do Sistema Solar, com seus planetas, luas e fenômenos cósmicos, continua a nos fascinar, nos desafiando a olhar para o espaço de maneira diferente e a fazer perguntas mais profundas sobre a natureza do universo. A exploração de hoje é apenas o começo de uma jornada que provavelmente nunca terá fim.
O sistema solar, com suas maravilhas impressionantes, é uma fonte inesgotável de aprendizado. A cada novo avanço, aprendemos mais sobre nós mesmos e sobre o cosmos. Cada nova descoberta nos lembra da importância da curiosidade humana, da exploração e da busca contínua por respostas. Se você gosta deste tipo de conteúdo, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar essa jornada de exploração conosco.